Eu sei que a sua história é uma história linda. E eu estava contando agora, Adri, para todo mundo, que na verdade a jornada do sucesso, ela não é uma coisa linear assim, né, que você vai subindo. Ela parece mais com o coração batendo, que é aquele tutuque, 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 sobe, desce. E assim você sobe a jornada do sucesso fazendo assim, ó, né? É Dá uma verdade. subidinha, dá uma caidinha, dá uma subidinha, dá uma caidinha. E aí você tá subindo, e você tá subindo. Então, você é um exemplo de quem não esmorece na hora que dá a caidinha. Você não se derruba. Então, esse coração, esse gráfico, né, do coração batendo na sua carreira, ele já fez várias vezes isso aqui. E agora Várias. você está nesse pico aqui. Então, vamos falar sobre isso, Dri. Vamos sim. Adriana, conta para mim, então, uma coisa para todo mundo. O que fez você entrar na Mary Kay lá atrás? Primeira vez, o que fez você se apaixonar e falar, nossa, eu acho que isso é para mim? Então, foi realmente a carreira. Eu me encantei pela carreira executiva, né? Porque eu já estava muito tempo fora do mercado de trabalho, porque eu, né, decidi ser exclusivamente mãe, cuidar do meu filho, né? E eu estava já 10 anos fora do mercado de trabalho. Quando eu vi na Mary Kay a oportunidade de crescer, né? Que eu ia entrar na Mary Kay e não ia só ser uma consultora, e sim eu poderia ser uma grande diretora, uma grande executiva, né? Então eu me encantei por isso. E foi o que eu decidi. Quando eu fiz o meu cadastro, eu decidi. Eu falei, eu vou ser diretora dessa multinacional americana. Você entrou para ser diretora. Entrei para ser diretora. Em nenhum momento eu entrei só para ser consultora. Eu entrei realmente para se tornar uma diretora. Entendi. E eu quero te perguntar uma coisa, tá? Você trabalhou com alguma outra coisa antes de Mary Kay? Eu trabalhava numa administradora de imóveis, né? Nunca Tá. tinha vendido nada, nada. Era assim, nunca pensei em vender, porque eu não gostava, eu não gosto, né, de venda forçada, de falar, compra isso de mim, compra isso, eu não gosto. Eu não iria me adaptar caso a Mary Kay fosse assim. Então, você nunca Então, tinha vendido nada. E você já não, tinha empreendido? Você já tinha sido empreendedora? Já tinha assumido para você um negócio assim? Ou você só tinha sido funcionária? só funcionária. Só funcionária. Tinha um desejo, né? Mas esse desejo ficava só na mente porque não tinha condições financeiras para poder executá-lo. Entendi, entendi. E teve alguma coisa que você falou, nossa, assim, que poderia ter deixado você para trás nesse jogo e feito com que você não entrasse, se não tivesse sido contornado? Sim, a primeira coisa foi quando tinha que ter um cartão de crédito, e na época eu não tinha cartão de crédito, né? Não tinha. Tava com o nome restrito, né? Com o nome sujo na época, Nome então. protegido, né? É protegido. O nome protegido. Então, quando eu fiquei sabendo que eu precisava de um cartão de crédito, assim, aquilo meio que balançou. E outra coisa também, como eu estava 10 anos naquele meu mundinho, só cuidando do meu filho, casa e filho, eu não estava tendo vida social com amizades. Então, quando a minha iniciadora falou de uma lista de 25 nomes, eu falei, para quem? Eu não tenho, né? Eu não tenho essas pessoas. Mas quando ela falou para mim escrever, né, de 25 nomes, eu fiquei com 8 nomes, né? E esses 8 nomes eu comecei meu negócio. Então, nisso eu poderia parar achando que eu não ia ter condições de fazer Mary Kay por isso. Entendi. Então, gente, olha só, o que significa que a Adriana, vamos pensar, pela história dela, tá? Pela história da Adriana, a gente já sabe uma coisa. Primeiro que eu vou contar o que ela aprontou esse mês, tá? 40 inícios na unidade dela. 40 novas mulheres entraram na unidade da Adriana, tá? 5 foram elas que colocou. Foi ela mesma que colocou. Você colocou 5 diretas, né? E todo mundo ativa, qualificada, 40 consultoras ativas na unidade, gente, não é brincadeira. É uma unidade inteira, né? A gente sabe que a gente precisa de 30 numa qualificação. Para você virar diretora, são 30. A Adriana, em um mês, entraram 40 novas. E 5 foi ela mesma que colocou. Então, como é que ela aprontou isso? Eu já estou entendendo uma coisa aqui.
coisa, quando você supera uma dificuldade para poder entrar no negócio, desse obstáculo você não morre. O que eu quero dizer? Quando alguém, Adriana, você me confirma ou me contradiga se necessário, por favor, tá? Tá. Se uma pessoa chegar para você e falar assim, não tenho dinheiro, não tenho cartão, você já sabe que isso não é um impedimento, porque isso não te impediu. Você encontrou uma solução. Então, você tem a plena confiança que isso não vai impedir quem realmente queira. Verdade. Segundo, se a pessoa fala, eu nunca trabalhei com venda, isso também não te compra. Esse também não é um obstáculo que vai te convencer, porque você está absolutamente tranquila que você também tinha preconceito com venda, também nunca tinha vendido nada e entrou. E deu certo. E se a pessoa falar para a Adriana também, olha, eu não conheço ninguém, também não é um problema. Por quê? Porque a Adriana também não conhecia ninguém. E ela precisou fazer uma lista e na lista dela tinham 8 pessoas. Então, naturalmente, sem precisar estudar nada, sem precisar de um treinamento especial, a gente já tem 4 obstáculos que ela não se identifica no sentido... O que eu não me identifico? Ela entende o que o outro sente, mas ela não compra essa limitação. É verdade, Adriana? É verdade. É verdade. Então não te abala. Aí eu quero aproveitar essa entrevista com a Adriana e perguntar para você. Qual foi a barreira que você teve antes de começar seu negócio? Porque eu sei que você teve. Eu sei que você teve um obstáculo. Escrevam agora. O que você superou? E por quê? Porque se tem alguma coisa que você está titubeando em conversar na hora que a tua iniciada fala, observe. Né? Veja, a Adriana não tem nenhum problema se falarem para ela não tem o cartão, porque ela sabe que a pessoa tem que dar um jeito. Ela sabe que se a pessoa não conhecer ninguém, ela pode dar um jeito. Ela sabe. E isso, você precisa ter vivenciado? Não. Por quê? Porque basta você ouvir isso aqui que você está ouvindo. A história de uma diretora que não tinha cartão, que não conhecia ninguém, que estava há muito tempo fora do mercado, que nunca havia sido empreendedora e que encontrou solução para todas essas coisas e que não gostava de vender e que nunca tinha vendido antes. Tá aqui mais uma coisa nos comentários. Então, quando vocês tiverem esse tipo de pessoa na sua frente, vocês vão lembrar da história da Adriana da live de hoje. Você vai falar, olha, eu quero que você vá lá e veja a live. E vai conhecer a Adriana Aragão. Então, muitas pessoas estão colocando aqui, né, Adriana, que tiveram essa mesma questão que você. Mas, Dri, conta pra gente qual foi a sua jornada para o diretorado. Como é que foi virar diretora? Em quanto tempo você se tornou diretora? Se você achou pouco, se achou muito? Me conta isso. Então, eu me tornei diretora com 9 meses de empresa, né? Com 9 meses de empresa eu era uma diretora, porque era um desejo ardente. Eu tinha esse desejo, eu queria muito me tornar diretora, até mesmo para poder provar para o meu filho, né? Que em meio à dificuldade, se você persistir, insistir, você consegue. Né? Então, primeiro era para me provar para ele, para me deixar isso para ele. E por mim também, para me tornar, né? A diretora de venda dessa multinacional americana, que para mim é a melhor oportunidade do mundo, né? Então, me tornei diretora com 8 meses e um treinamento, né, para diretoras que você deu para você falou assim, se mantenha em qualificação durante um ano. Que se você continuar com o mesmo ritmo, com um ano vem o carro cor-de-rosa. E exatamente com um ano como diretora, eu estava fechando meu carro cor-de-rosa, né? Porque eu me mantive em qualificação. Eu me mantive no mesmo ritmo. Eu não cheguei ao diretorado e me acomodei. Eu continuei querendo conquistar todos os reconhecimentos que a Mary Kay dá, né? Para a nova diretora. Então, eu queria conquistar tudo. E me mantive em qualificação. E automaticamente vieram, né? A viagem de nova diretora, que na época tinha, o carro cor-de-rosa, né? E várias outras conquistas, né? Então, com um ano e 10 meses de empresa, eu era diretora de carro cor-de-rosa.
Gente, isso é demais, não é? Para quem não tinha Parabéns, cartão de Adriana. É um crédito, orgulho, é uma alegria ouvir uma coisa dessa, sabe? Isso é sensacional. Então, é uma inspiração para todo mundo que está aqui, né? E se você é nova consultora, eu queria que você ouvisse isso que a Adriana acabou de dizer. Em 1 ano e 9 meses, o tempo vai passar de toda forma. Tá aqui, olha. Tem uma pessoa aqui, Celi, que é nova consultora. Tem outras pessoas aqui que são novas, Josi, nova consultora. Tem várias pessoas aqui que são novas consultoras e que estão escrevendo aqui embaixo. Esther, eu quero que você saiba que a gente tem aqui uma pessoa de verdade, não sou eu dizendo para vocês, tem uma pessoa que é de verdade, que estava com o coração batendo antes de começar essa live, né? Assim, nervosa. E que em 1 ano e 9 meses, do dia que ela entrou em Mary Kay, ela não apenas se tornou diretora, mas ela se tornou uma diretora de carro rosa. Em 9 meses ela era uma diretora. Em 1 ano depois, ela conquistou o seu carro cor-de-rosa. Então, isso é possível, né? Isso é possível. E, Adriana, você estava falando e eu estava anotando aqui. Porque quando eu faço o meu podcast da Nasce, eu fico conversando com as meninas, anotando as coisas. Anotando o que me ocorre. Sabe o que me ocorre, gente? O seguinte. Quantas de vocês que não são diretoras, mas querem ser diretoras, estão esperando um desenvolvimento pessoal, algum nível de desenvolvimento pessoal para então se tornar diretoras. Então, você está esperando se tornar mais confiante, você está esperando ganhar mais conhecimento em alguma coisa, você está esperando ter coragem de falar com as pessoas, você está esperando alguma coisa acontecer, você tem mais cara de pau, eu vou me tornar mais tal coisa e aí eu vou virar diretora. E a grande sacada para mim, por trás desse 1 ano e 9 meses de dia 1, nova consultora, diretora de carro cor-de-rosa, tá? Sabe aonde? A Adriana usou a jornada para se desenvolver como pessoa e como mulher. E não esperou que isso acontecesse para que então ela pudesse fazer a jornada. Faz sentido? verdade, muito sentido. Porque na hora que você chega lá, você não chega lá a mesma pessoa. Então, eu quero falar aqui, se você quer se tornar uma diretora Mary Kay, você não deve esperar que nada aconteça para você. Você vai, entenda que você vai se tornar essa pessoa durante o seu processo de aprendizado. É nos nãos, é nas dificuldades, é na superação. E isso vai fazer de você a pessoa que pode assumir essa posição. Se hoje você é consultora, você ainda não está pronta para ser diretora. E nunca estará. Porque não existe você primeiro estar pronta e depois você fazer a caminhada. Você tem que aprender no caminho. E foi isso que a Adriana fez. E a outra coisa é que ela não hesitou. Eu falei para ela, você fica em qualificação. Você se mantenha em qualificação. Porque quando a gente termina, né, Adriana? Quando a gente acaba a nossa qualificação, a gente tá cansada. Você deu uma energia muito grande num projeto. Então, é um intensivão, né? Acabar com 30 pessoas no seu time. E esse intensivão, ele é uma coisa que ele pode deixar você cansada. Cansada emocionalmente, cansada de trabalho. Só que você não pode achar que você chegou lá. Se você entender que aquilo é só o começo... Gente, vocês que estão aqui do outro lado, quem é consultor, escreve eu sou consultora. Eu quero que você saiba que isso começa, o jogo começa a ficar bacana na hora que você vira diretor. Não é? Porque é aí que você pode fazer a escala. Se abre, né, Cláudia? Se abre o leque das oportunidades. Então, é a hora que temos que dar ainda mais, né? O nosso melhor, porque começou realmente a grande oportunidade. É onde o jogo começa a ficar bom. É onde o jogo começa a ficar bom. E é onde, quem ouviu a minha live da Red Jacket, quem não ouviu, tá salva aí. É onde você vai poder transcender. Olha, tem várias consultoras aqui. Eu quero que vocês que são consultoras saibam de uma coisa. Como consultora,
você pode contribuir sim com a vida das pessoas. Em primeiro lugar, você vai contribuir muito com a tua vida e vai contribuir com as suas clientes. Mas quando você começa a desenvolver a carreira, é a hora que você transcende, você passa a alcançar o mundo e deixa de ser só sobre você e passa a ser sobre todas as pessoas que você pode alcançar. Então, como diretora, é quando você pode transcender. É quando você vira uma empreendedora raiz, tá? Então, olha só, tem dica aqui, né? Abrir o painelzinho lá, quando você abre o relatório e você vê que as iniciadas das pessoas que você iniciou passam a fazer parte do seu time também. Isso dá muito mais significado ao teu sim. Então, isso que a Adriana está falando para vocês é uma inspiração, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é traduzindo a mente de uma pessoa que superou muitos altos e baixos, né? Dri, qual foi a fase mais difícil da sua carreira? Agora vamos falar das dificuldades. Vamos, né? Foi no início, né? Como tudo, corri atrás para conquistar meu carro. Queria muito chegar ao cargo de diretora executiva. Eu queria muito levar outras mulheres para chegar ao diretorado assim como eu. Porque quando uma coisa é boa para você, você quer compartilhar, você quer o máximo de pessoas vivendo aquilo que você está vivendo. Foi onde eu comecei a formar várias diretoras. Cheguei à diretora executiva, que era uma meta. Era uma meta de quando eu estava em qualificação no retiro, o nosso primeiro retiro da área. Elizabeth Sena estava nesse retiro e falou. E você. Foi em Búzios ou foi lá em Fortaleza? Não, primeiro não. Foi aqui em Búzios, meu primeiro retiro. Isso. Aí chamou toda a diretora executiva. E nisso a Elizabeth Sena falou que nós também poderíamos ser diretoras executivas. E isso ficou na minha cabeça. Falei, gente, eu quero estar lá em cima como diretora executiva, porque tocou uma música muito linda para a diretora executiva. Então, meu foco foi em formar líderes, né? Em desenvolver diretoras. Então, quando eu cheguei no patamar de diretora executiva, começou a vir, né, as primeiras frustrações do meu negócio, que foi as quedas, né, as diretoras caindo. Diretora que deixou de ser diretora, e aí você deixou de ser diretora executiva. Isso. Então, no que eu deixei de ser diretora executiva, eu comecei a... Não, tipo assim, dentro de mim, hoje eu sei que eu não quis aceitar. E quando você não aceita, você vai perdendo o brilho e a vontade de fazer algo que te dava prazer, porque você não quer aceitar que você deu um passo para trás, né? E automaticamente veio outros problemas pessoais que acabaram interferindo no meu negócio, porque eu não estava bem mental. E foi aonde começou as quedas, não só da diretora, como também da minha unidade pessoal, né? Que foi aonde, quando eu me vi, né, com dificuldade para pontuar 10 mil pontos. Sim. Quero fazer um comentário sobre isso, tá? Vamos pegar esse pedaço. Então, a gente falou do alto. E como eu falei, e vou falar sempre para vocês, a jornada do sucesso não é assim. Ela é vida. A caminhada para o sucesso, ela é uma caminhada feita durante a vida. Então, vida é altos e baixos, é o coração batendo. Então, toda vez que vocês estiverem muito no alto, eu vou contar uma história para vocês, Adriana. Espera um pouco, eu vou contar uma história aqui. Havia um rei, tá? Que no dia da posse dele, um sábio do reino deu para ele um anel. E ele deu esse anel, essa história é muito importante, tá? Esse sábio falou: meu rei, você é muito jovem. E a gente sabe que você vai enfrentar grandes batalhas e coisas difíceis durante a sua vida. Então, eu quero dar para você um anel. E quando você estiver na fase mais difícil da sua vida, você vai abrir e vai ler o que tem dentro dele. Porque quando você lê o que está dentro desse anel, você vai saber o que fazer. E aí, esse rei passaram várias situações. Várias. Mas ele se encontrou numa guerra, numa situação acuada, em que ele achou que ele estava realmente entre a vida e a morte.
E ele falou, eu acho que agora é a situação mais difícil da minha vida. Eu vou abrir o anel. E ele abriu o anel. E o que estava escrito dentro do anel? Isso vai passar. Isso vai passar. E ele tomou uma dose de força, porque ele sabia que aquela era a mensagem que ele precisava ouvir naquela hora. Fechou o anel, encontrou força, saiu daquela situação dificílima que ele estava. E voltou para o reino, deu tudo certo. Muitos anos se passaram. O reino saiu da crise, porque a guerra tinha trazido uma crise enorme. Anos se passaram. E aí, esse rei já estava numa outra fase muito madura. Estava vindo, eu não sei se era um casamento, uma grande festa no reino. E ele chegou para o sábio e falou para o sábio, que anel sábio, né? Aquele anel me disse o que eu precisava ouvir. Quem diria naquele momento que eu ia estar vivendo isso que eu estou vivendo aqui? A melhor fase da minha vida. E aí o sábio falou, meu rei, agora é a hora de você novamente abrir o anel. Abra o anel. E o rei abriu o anel. E o que o anel dizia? Isso também vai passar. Isso vai passar. Então, a grande sabedoria, o que o sábio queria que o rei entendesse, porque como um líder, você tem que ter sabedoria, e adquirir sabedoria é ao longo da vida, é que as coisas passam, as difíceis e os bons momentos, e a viver é sobre isso. É sobre você apropriar-se dos momentos maravilhosos, aprender com eles as lições, e isso te fortalece, te prepara para que na hora dos vales você saiba que isso vai passar e que você vai voltar a viver os grandes momentos. E que no grande momento você não fique cega do sucesso. A gente não pode ter cegueira do sucesso. Então, a Adriana está contando uma história onde ela estava como rei, né? E aí, o que foi que fez você sair do vale profundo, né? De ter perdido diretora, de ter perdido o teu brilho, de ter achado que o teu sonho não era mais aquilo. O que fez você sair desse vale? Você falou tudo, Cláudia. Eu achava que meu sonho não era mais esse, né? Não era mais desenvolver pessoas, eu achava. E quando você acha, né, como a senhora Mary Kay Ash dizia, se você pensa que pode ser sua mente está falando isso, é o que vai acontecer. Não adianta você fazer, se você não acredita que possa ser possível, não vai ser. Então, foi onde eu fui para o seminário esse ano, né? Eu fiz de tudo para ir para o seminário, que em 2019 eu não fui. E lá no seminário, eu voltei a me apaixonar tudo de novo. Eu chorei o seminário inteiro. E eu voltei a sonhar e eu falei, esse ano vai ser meu ano, eu vou conquistar tudo. Eu quero tudo que essa empresa tem para oferecer. E eu fui falar com você e você falou assim para mim, Adriana, você voltou a sonhar. Aconteça o que acontecer, você não vai sair do seu foco, combinado? Eu falei, combinado. E, Cláudia, tudo aconteceu desde que eu voltei do seminário, mas eu não perdi o meu foco, não perdi. Eu tinha certeza que o que eu estava plantando, eu iria colher. Aquela unidade que estava totalmente sem uma líder inspiradora, eu comecei a trabalhar essa unidade e fomos já se mantendo. Só que aí veio a pandemia, né? Veio em março a pandemia, veio aquela de isolamento, eu comecei a chorar, falei, meu Deus, e agora? Só porque eu voltei querendo fazer o negócio, vem a pandemia para me atrapalhar. Mas Deus, ele jamais coloca um desejo no seu coração que se não for possível realizar. E nisso eu orei, Deus acalmou meu coração, né? Aí vem a Mary Kay com essa grande oportunidade em maio, com esse kit Pink Power Box. Eu falei, eu agarrei, eu falei, eu vou fazer a minha unidade transbordar. Esse mês, a minha unidade vai ter recorde de início esse mês. Então, em maio, eu já peguei, né, as rédeas do negócio,
fui fazer os meus inícios pessoais pelo WhatsApp, porque eu tinha uma crença que não dava para poder fazer entrevista pelo WhatsApp, tinha que ser pessoalmente. Então, eu comecei a fazer minhas entrevistas pelo WhatsApp. Fiz a lista que você falou. Gente, fazem a lista de 50 nomes. Cláudia, eu nunca tinha feito essa lista. Eu comentei. Eu nunca tinha feito. E eu fiz, porque, para mim, essa era a única oportunidade que eu estava tendo para poder mudar os resultados da minha unidade. E foi aonde, em maio, já tivemos, né, um crescimento. Né? Já saímos de uma unidade de 3, 4 inícios para 22 inícios, né? E 10... Eu olhei teu relatório hoje. A tua unidade tem 82 inícios acumulados nesse ano. Isso! Sim, sim! E, assim, o número tão baixo que eu queria, né? Que era 100 consultoras entre A, P e N. A gente vai fechar daqui a pouquinho, né? O número 100, o número mágico, né? Da Mary Kay. Vamos fechar. E olha a torcida aqui, olha a Vivian falando, olha as diretoras aqui da nossa área que estão aqui te aplaudindo e que estão felizes. A Adriana te mandando abraços, tantas diretoras e consultoras que estão aqui hoje te mandando muito amor, torcendo por você. E eu quero dar um recado para você que é diretora, que é consultora, que está aqui mandando todo esse amor para a Adriana. Isso é a alma da minha área nacional. São pessoas que torcem umas pelas outras, que mandam amor, que desejam o melhor. A Claudiane, Luana, todo mundo aqui. E é isso que me dá mais alegria. Isso é uma coisa que me faz, assim, falar, qual é a cara da sua área nacional? A minha área nacional é a top 1 do Brasil? Não, mas a minha área nacional é a área que as mulheres mais se amam, se apoiam e se ajudam. As mulheres e os homens. São pessoas que se amam, se apoiam, se ajudam e querem o bem e torcem uma pela outra. E isso é, para mim, impagável, tá? Então, Adriana, eu tô vendo todo mundo aqui emocionado com essa tua história. E você tá de parabéns, porque são 82, você tá indo para 100. Para 100, para o número 100, né? Então, assim, é outra característica que a Adriana não foge, né? São mulheres resilientes que não se derrubam. Não é gente que tá aqui para 2 dias, é gente que tá aqui para 2 décadas. É verdade. Sabe? Então, essa é muito a cara da nossa área. São mulheres que estão aqui para décadas e que se amam e se apoiam e são fortes, né? E se superam, Adriana. Você representa a minha área nacional. Ai, que orgulho. Fico muito feliz porque eu me inspiro demais com a sua área, com a nossa área nacional. Eu lembro que muitas vezes que eu pensei em desistir, sempre tinha histórias de uma diretora que estava tendo sucesso, isso me motivava, porque pensamento de desistir passa na nossa mente, né? Então, quando escutamos uma diretora ou qualquer pessoa falar algo, né, que te inspira naquele momento, aquele pensamento rapidamente passa e você volta a acreditar, né? E eu voltei a acreditar, é o que eu converso com a minha unidade. Temos que acreditar. Por mais que você falou da oportunidade, a pessoa disse não. Ela falou não, ela falou que vai pensar. Creia que a sua semente foi plantada e você vai colher. Não faça nada com ansiedade, com dúvida, com medo. Tira o medo. O que eu falo com as minhas líderes, é isso. No dia 1º de junho, eu fiz um treinamento e falei, vamos trabalhar com leveza, com amor. Todo esse processo, Cláudia, que eu passei de queda, me ensinou me ensinou algo que é ter gratidão por cada momento que você está passando, está vivendo. Agradeça e acredite que vai acontecer. Se você quer algo, como tem consultora aqui que quer ser uma diretora, quer entrar em qualificação, se está no seu coração esse desejo, vai acontecer. Trabalhe com leveza, com amor, com paciência. Eu aprendi a ter paciência. Não achar que é na hora que eu quero, e sim na hora que tem que acontecer. E que vai acontecer, eu só não posso perder a fé.
Eu só não posso colocar dúvida. Eu aprendi isso e é o que eu estou passando para as minhas consultoras. E foi por isso que elas fizeram o que eu falei, porque os inícios foram, né, da minha unidade. Eu fiz só 5, os 35 foi das minhas líderes. E hoje a Adriana está com 2 DICs. Sim, 2 diretoras em qualificação. 2 diretoras em qualificação e uma só não pôde porque ela só tem 2 meses de empresa. Mas que ela quer muito ser diretora e é a Amanda, né? E ela, tudo que eu falo, ela tá seguindo. Mesmo quando trocou o kit, eu quero até falar sobre isso, mudou o kit, né? A Mary Kay colocou o kit, tirou o cuidado com a pele e colocou a base. E eu acho que muita gente acreditou que esse kit não valia tanto a pena e paralisou os seus resultados. E isso foi o que eu conversei com as minhas consultoras. Um kit com essa quantidade de produto, ainda ativando sua consultora, meu amor, não vamos ter outra oportunidade como essa. Vamos para cima. Vamos falar com o máximo de pessoas. E com esse kit, que para muitas pessoas não estava tão bom, foi aonde batemos aí 40 inícios. Porque eu acreditei que essa era a melhor oportunidade, o melhor kit. E foi isso que nós vendemos para todas as novas consultoras, que era a melhor oportunidade, que agora, em julho, poderia não ter. E foi onde elas agarraram a oportunidade. Então, é isso. E isso foi, não é só isso, mas é fazer isso com brilho, né? Eu gosto muito do que você falou, eu não aceitava aquilo que estava, né? Às vezes a gente briga com a realidade. E a gente tem que aceitar, acolher e fazer o nosso melhor. E isso é que é a raiz do amor, da paixão, do brilho pessoal no trabalho, né? A gente ganha brilho quando a gente aceita que as coisas não são perfeitas, quando a gente aceita que as coisas não são exatamente como a gente quer e que elas são o que elas são, é o que é. Então, eu aceito a situação, é o que é. O mundo está em pandemia, é o que é. Que privilégio se eu posso trabalhar em home office, deixa eu retribuir para o mundo isso de alguma outra maneira. É o que é. Então, eu gosto, sim, eu gosto dessa frase. É o que é, não quer dizer que você se acomoda. Quer dizer que você contorna, né? A gente tem que ser, seja como a água que contorna a rocha, né? Então, é o que é, eu tô dizendo para vocês, seja como a água. E no momento que a Adriana parou de ser uma pedra, que bate com a outra pedra e choca, e ela se transformou na água, ela passou a ser aquela pessoa que contorna o problema com tranquilidade e leveza. Então, gente, isso é muito importante. Vocês já ouviram falar no conceito? Eu estou batendo o pé aqui no tripé, por isso que chacoalha. Vocês já ouviram falar num conceito chamado antifrágil? Existe um escritor, eu já falei isso para vocês há muitos anos atrás, né, Dri? Num treinamento de diretoras, e isso vale a pena ser comentado agora. Eu acredito que esse tipo de processo, quando você cai e cai duro, e rala o joelho, e bate o nariz no chão, e se vê sem forças para levantar, e você é capaz de fazer isto, e você faz isso de uma forma a usar a dureza da queda como força para você se transformar em alguém mais forte, isso é ser antifrágil. Então, a gente fala de resiliência. Resiliência é eu aguentar a pancada. Antifragilidade, eu recebo a força da pancada, eu absorvo essa força e ela me transforma. Por causa daquela pancada, eu me torno alguém mais forte. Isso é ser antifrágil. Então, Adriana, você usou toda a dificuldade para se tornar uma mulher mais antifrágil. E é por isso que você hoje conseguiu dar essa virada incrível. Então, quero falar para vocês quantas pessoas estão usando a impossibilidade de estar fisicamente fazendo sessão na sua força. O fato da gente não poder fazer nada pessoalmente, estar trabalhando de home office, fazendo tudo online, está passando a ser o que faz você ter mais resultados e não o que te limita. E eu acredito que você já está com 2 dicas agora, logo vai voltar a ser uma diretora executiva, mas
que diferente aquela diretora executiva daquele momento e aquela diretora executiva que vai se formar agora? Eu vou falar para você uma coisa. A mulher que eu sou hoje não tem nada a ver. Hoje eu entendo, se eu for olhar, eu não tinha condições de ser uma executiva porque eu não tinha a maturidade para trabalhar as minhas diretoras quando elas passassem por uma dificuldade. Eu não tinha essa leveza. Porque, Cláudia, quando você vê uma diretora nacional falar com tanta leveza, falar com algo que para nós é fim do mundo, vocês têm uma saída, é porque vocês passaram o processo. Então, eu aprendi que temos que passar um processo. E esse processo é maravilhoso porque você sai cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Hoje eu tenho uma outra maneira de falar com as minhas líderes. Hoje eu tenho uma outra maneira de falar com as minhas consultoras. Assim, eu falo, foi necessário. E eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, porque me transformou em uma pessoa 1000 vezes melhor. E hoje eu posso dizer para você, eu me sinto, sim, uma diretora totalmente uma diretora que não está... Ela sabe que não só é o alto. Eu estou pronta para poder fazer o que é a vida, né? O que é o nosso negócio. E a preparação que você sabe que vai passar. E isso te dá calma, Cláudia. Isso te dá paz. O nosso negócio fica muito mais leve. Hoje, Mary Kay, para mim, é um trabalho com muita leveza. Meu fechamento é com leveza. Falar com as minhas consultoras é com leveza. As minhas líderes estão aqui, elas sabem que o meu treinamento que eu falo com elas é sempre com leveza, com muito amor. Nada é desesperadamente. Assim, eu sou realmente outra líder. O que eu passei, esse processo todo, me ensinou a ser uma diretora muito melhor. Eu acho que as minhas consultoras podem até falar isso. Eu estou sendo E a uma ideia outra é líder. isso. A ideia é isso. Que quando eu aceito, né, as limitações que me acontecem, eu me transformo. Então, vocês entendem que ela precisou se tornar executiva e deixar de ser executiva. Isso foi necessário nessa jornada dela, né? Então, eu não sei o que será necessário na sua jornada. Você que está aí assistindo essa live. Eu não sei o que vai ser necessário na sua jornada. Será que vai ser necessário você entrar em qualificação mais de uma vez? Será que vai ser necessário você tomar uma série de nãos? Será que vai ser necessário, talvez, você fazer 50 entrevistas e não conseguir iniciar nenhuma pessoa? Será que vai ser necessário? O que vai ser necessário para que você se transforme numa diretora forte? Cada uma vai passar por uma coisa. Então, será que vai ser necessário você se tornar diretora e deixar de ser diretora para você voltar como uma diretora forte? Eu não sei. Eu não sei como a vida vai apresentar para você o vale desafiante para você abrir o anel e ler. Isso vai passar e ter a sabedoria de compreender que ou você aprende e aquilo te transforma em alguém antifrágil, ou você não aprendeu a lição e ela vai ter que ser apresentada para você mais uma série de vezes, né? Se você não tivesse tomado essa lição, Adriana, ela ia ser apresentada para você de uma outra forma, até você aprender. É verdade. Precisava, sim. Hoje eu tô vendo um negócio assim com muito mais amor, sabe? Primeiro realmente o outro, para depois o meu querer, a minha vontade. Antes era a minha vontade, eu queria isso, eu queria ser executiva. Hoje não, eu vejo muita vontade do outro e eu tô aqui para ajudar, para poder passar a minha experiência, para poder passar uma palavra. Eu estou aqui para poder compartilhar aquilo que fez bem para mim com as outras pessoas. Então, isso é muito bom, faz muito bem trabalhar assim. E o resultado é consequência. É consequência. Eu vejo hoje o resultado da minha unidade, consequência desse amor, né? Dessa leveza em fazer Mary Kay, querendo compartilhar que não é um conto de fadas, mas colocando leveza em fazer esse negócio, porque às vezes
o que não está dando certo porque está colocando muito a sua vontade. Eu falei com as minhas líderes, eu quero ser futura diretora. Veja a primeira necessidade da pessoa. Por que ela quer entrar na Mary Kay? Esquece sua meta. Olha primeiro para a pessoa, com amor. Olha, essa combinação, né, de leveza, amor e compromisso e condição. Porque é um mix de coisa. Você faz com leveza, com muito amor, mas com muito comprometimento, e você traz muita certeza para o outro. Tá? Não é deixar o outro ao léu, não. Cuidado, vocês não interpretarem isso errado, tá? Porque o que ela está falando não é isso. Vocês têm que levar a pessoa com amor, com leveza, é para ela, é o que interessa para ela, mas tem que amarrar, tem que ter um foco, tem que ter compromisso. Tem que ter. E isso aí é que é o segredo. Isso aí é que é o segredo. E eu quero falar um negócio para vocês. Adriana, teria sido possível você se tornar a mulher que você se tornou se você não tivesse se tornado uma diretora Mary Kay? Não. Não. Hoje eu sou outra mulher, Cláudia. Não teria. A faculdade Mary Kay, ela te prepara para tudo. Para tudo. Para mim, a Mary Kay é uma faculdade. É o que eu falo com as minhas consultoras. Você começa na Mary Kay de um jeito, e cada dia, cada mês, você vai se tornando uma pessoa muito melhor, muito melhor. Então, a Adriana jamais seria essa mulher que eu sou hoje, né? Como você me inspira, eu nunca pensei em inspirar ninguém, né? E graças a Deus hoje eu consigo inspirar mulheres, né? Consigo inspirar pessoas da minha família por ver que a minha família viu a Adriana, sucesso Mary Kay, viu a Adriana, né? No Vale, e hoje está me vendo me ressurgindo novamente. Então ainda fica esse exemplo para minha família. Então jamais, se não é Mary Kay, eu jamais seria a Adriana que eu sou hoje. E ser tanto orgulho para minha família. Só a Mary Kay mesmo para poder te transformar como me transformou. Então, gente, eu acho que o recado está dado. Quem é consultora e quer ser diretora e tem esse pedido no seu coração e às vezes não está dando ouvido para isso porque está com medo de não conseguir, entenda que você está só se aplicando a uma faculdade. É a faculdade do desenvolvimento pessoal. E não é o contrário. Primeiro você coloca a sua cara e vai em busca. E depois você aprende o que você tem que aprender. Né? Então, eu acho que se tornar diretora é uma escola. O caminho de se tornar diretora é uma escola. Ser diretora é um outro nível de escola. E é uma escola de empreendedorismo, de relacionamento, uma escola de liderança. E eu quero convidar vocês a começar essa jornada, sabe? Essa entrevista com a Adri foi a primeira de uma série. E o meu propósito com isso é trazer pessoas reais para inspirar. É trazer gente de verdade e sem dourar a pílula. É tudo de bom e tudo que ela teve de difícil. Eu não estou filtrando nada. Ela falou aqui que ela perdeu as diretoras dela e depois se reergueu. Então, assim, na verdade, o que eu quero colocar aqui para vocês é convidar vocês realmente a iniciar essa jornada e terminar esse mês como líder de grupo. No dia 25 eu vou fazer um debut de Red Jacket, né? Eu vou estar fazendo um debut online aqui. E se você é nova consultora, acabou de entrar, eu não quero saber, você tem condição de estar fazendo esse debut de Red Jacket aqui. E quero mais, quero que você termine um mês, se você não tem ninguém na tua unidade, como líder de grupo. E se você já é uma Red Jacket, terminar o mês como uma futura diretora pronta para entrar em qualificação, para se colocar em progresso, né? Se colocar nesse progresso. Esse é o objetivo. Então, toda a minha comunicação esse mês, todas as pessoas que eu vou trazer, todas as histórias de verdade, de gente de verdade, é para dar coragem para você virar diretora. Por quê? Porque o meu sonho esse ano é ter uma grande quantidade de novas diretoras, todas formadas durante a pandemia. Porque eu tenho a seguinte visão. Essa leva de pessoas que está se formando no meio de um dos períodos mais difíceis da nossa história, no meio do grande desafio da nossa vida, da nossa geração, como foi a guerra para os nossos antepassados, essa pandemia é um grande desafio da nossa geração. Então, para mim, a mulher, o homem que se formarem como diretores nesse momento
serão pessoas diferenciadas, que já vão entrar no jogo do antifrágil. Então, se você está ouvindo isso aqui, se é nova diretora, se nova consultora, se já é reject, eu não sei. Esse recado é para você. Assuma com amor, com leveza, com compromisso e vamos lá. Quer dar um decisão, né, Cláudia? Para fechar, manda um recado aí para esse pessoal. Eu vou mandar um recado, igual eu falei com as minhas consultoras no início do mês passado. Decida ser uma diretora, né? Como eu vou até te mostrar aqui, mostrar para vocês aqui, ó. Ser futura para ser diretora. Uau! Eu trabalhei com as minhas consultoras. Decida ser uma futura diretora para ser diretora. Saia dessa live aqui decidida e não deixa nada nem ninguém tirar o seu foco, tirar o seu sonho. Faça uma meta de quantas pessoas você tem que falar e fala, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Não protela, é o seu sonho, é o sonho da sua família, então vale a pena dar o seu melhor. Dê o seu melhor, que eu tenho certeza que esse mês dá, Cláudia, para todas que estão aqui como consultora, ser futura diretora, porque eu tive na minha unidade uma consultora que cadastrou 10 pessoas. Então, todo mundo pode, mediante a pandemia, basta decidir. É decisão. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho que falar com quantas pessoas? É 100? Então fala, porque hoje, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, dá. É possível, sim. É esse o recado. Obrigada. E quero fechar com uma pergunta que você vai responder para mim. Adriana, o que significa para você ser diretora? Significa transbordar realmente, compartilhar, né, o amor, né, compartilhar, significa compartilhar essa oportunidade, significa inspirar, significa realizar sonhos. Ser diretora, para mim, significa realmente levar, né, esse legado dessa empresa que é tão maravilhosa, que é enriquecer vidas. Então, ser diretora, para mim, é enriquecer vidas, né? Automaticamente a minha e das outras pessoas que Deus coloca no meu caminho. Muito legal. Obrigada, Adri. Foi uma delícia nosso bate-papo. Espero que as meninas tenham gostado. Vocês gostaram, gente? Foi legal ouvir o outro lado, né? Conhecer mais as pessoas da área. Vocês curtiram? Contem para mim depois. Comentem e a gente vai ter uma série dessas lives. Estejam prontas para poder aproveitar e participar de todas, tá? Dri. Cláudia, muito obrigada, né, por esse momento. Só agradecer e muito obrigada. Você sabe que você é minha inspiração. Uma palavrinha sua me torna um furacão. Muito obrigada mesmo. Para mim é muita honra estar aqui. Tá?